Olá pessoal, bom dia. Mais uma aula de gramática, né? Vamos exercitar hoje, corrigir, na verdade, a atividade da aula anterior, em que eu deixei para vocês uma atividade iniciando na página 68, 69 e 70. Na verdade, essas páginas são para reforçar um conteúdo que nós já estudamos, já vimos no início do ano, acredito eu que nós ainda estávamos no período presencial na escola, e que vocês estão vendo na disciplina de literatura e produção textual, e que aparece agora na disciplina de gramática como uma revisão. Qual é esse assunto? Ditongo crescente, ditongo nasal, ditongo decrescente, ditongo, tritongo, hiato, vogal, semivogal, certo? E eu estou trazendo dentro dessa atividade, eu estou trazendo a correção para que a gente possa entender algumas questões que talvez que vocês estejam na dúvida. Por exemplo, no número 1, a gente vai perceber algumas vogais encontradas na mesma palavra. Saída, tem duas vogais na mesma palavra, rua também, carteira, pão e assim sucessivamente. Essas duas vogais, elas existem. Mas aqui no número 1 está pedindo para selecionar a palavra em que a vogal e a semivogal ficam juntas na mesma sílaba. Por exemplo, na palavra saída, essa palavra que a gente está vendo aqui, certo? Na palavra saída, a gente tem duas vogais na mesma palavra, mas quando a gente vai separar, e aí eu chamo a atenção de vocês, para na hora da pronúncia, ó, sa, um pedaço, e, dois pedaços. Dá, três pedaços. Então, são três sílabas. Esse A vai ficar separado do I. Logo, aqui não vai ser na mesma sílaba. E no número 1 está pedindo vogal e semivogal na mesma sílaba. Então, eu não vou marcar saída. Certo? Partindo para a letra seguinte, nós vamos ter a palavra rua. Na palavra rua, a gente vai perceber que vai acontecer a mesma coisa, certo? Na palavra rua vai acontecer a mesma coisa, ó. Rua. Então, hiato. Saída é hiato, rua é hiato. Então, nós temos vogal e vogal e elas não ficam juntas na mesma sílaba. Já diferente do que acontece em carteira. Ó, carteira. Então, esse tei ficou junto na mesma sílaba, a vogal e a semivogal. Como assim, professor? Porque vogal vai ser o e o i vai ser a semivogal, porque a gente insiste em dizer carteira. Nós não pronunciamos o i, porque é uma semivogal, é uma vogal mais fraca. Então, você vai marcar essa palavra carteira no exercício da página 68. Carteira, existe uma vogal, o e uma semivogal, o i, na mesma sílaba. É um ditongo, carteira. É o que acontece também na palavra pão. Pão, certo? A palavra pão tem duas vogais na mesma sílaba e nós temos uma vogal e uma semivogal. Pão, certo? Então, a palavra pão eu vou sinalizar também como uma palavra em que aparece uma vogal e uma semivogal e elas ficam na mesma sílaba, tá bom? Moeda. Esse O vai ficar junto com o E? Não, né? Porque, olha, a gente diz moeda, moeda. Esse O fica separado do E, então logo eu não vou marcar, não vai aparecer a vogal e a semivogal na mesma sílaba, certo? Vamos para a praia. A palavra praia é diferente de moeda. A gente diz, ó, praia, praia. Então a palavra praia, 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 praia. Então praia, a vogal vai ficar a vogal e a semivogal vai ficar na mesma, vai ficar na mesma sílaba, certo? Então aqui eu vou sinalizar praia. Mãe, a mesma coisa, ó. Mãe vai ficar o A e o E na mesma sílaba. A vogal e a semivogal. Mãe, mãe, certo? Agência, agência. Eu não posso separar esse I desse A, porque senão ficaria agencia, certo? Então, agência também vai ser uma palavra em que a vogal e a semivogal vão ficar na mesma sílaba.
país, país. Esse A vai se separar do I. Logo, eu não vou sinalizar, porque a vogal vai ficar numa sílaba e a semivogal vai ficar na outra, certo? É um hiato. A mesma coisa que acontece com saúde, ó. Saúde. Então, o A vai ficar separado do U, vai acontecer um hiato e eu não vou sinalizar. Quais são as palavras que são sinalizadas no número 1? Carteira, pão, praia, mãe e agência. Tá bom? No número 2, nós vamos ter algumas palavras em que a gente vai destacar se acontece um ditongo oral crescente ou ditongo oral decrescente, ou um ditongo nasal decrescente e um ditongo nasal crescente. Só invertendo aí, porque no livro aparece número 1 oral decrescente e 2 oral crescente. O 3 vai ser um ditongo nasal decrescente e o 4 um ditongo nasal crescente. Aí o livro traz o número 1 como circuito ditongo. Por que ditongo? Porque essas duas vogais vão ficar na mesma sílaba. Circuito. Circuito. Então, o que é que acontece na palavra circuito? A gente vai ter uma descida no som. Circuito. Ele desce, ó. Circuito. Então, se ele desce, a gente vai ter aí, ó, um ditongo oral decrescente. Eu venho aqui, certo? Eu venho aqui e coloco o número 1. Tá? Eu venho aqui e coloco o número 1. Vou sinalizar para ficar mais fácil para vocês. Aqui no aquático vai acontecer o inverso de circuito. Ó. Aquático. Ele sobe. O som sobe. Então vai ser um ditongo oral, porque o som sai na boca. Crescente. Número 2 você vai colocar aí. Certo? O número 1 é decrescente e o número 2 é crescente. Tá? Eu estou observando aqui o livro para que eu faça a leitura de acordo com o livro, porque eu só coloquei aqui os quesitos, eu não coloquei o enunciado. Na palavra número 3, a gente vai ter cãibra. Ó, cãibra. A mesma coisa que eu disse na aula anterior. Façam isso no nariz, ó. Cãibra. Cãibra. Tá vendo? A palavra cãibra acontece nessa palavra, né? Um fenômeno de cair o som nasal. Então vai ser um ditongo nasal decrescente. Eu venho aqui e coloco o número 3. Cãibra. Certo? No número 4 vai ser cantavam. O número 4 não, perdão. A letra G. Porque eu fiz aqui na ordem diferente. Certo? Eu estou seguindo aquela ordem da coluna 1 e da coluna 2. Então, na letra G vai ter cantavam. Cantavam vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Can. Mesma coisa, ó. Cantavam, can. Esse can é um som nasal, certo? Esse can que a gente lê é um ditongo nasal decrescente. O can é como se tivesse dois A aqui, ó. Can, certo? Lembra que eu disse para vocês a questão do fonema do an? É como se tivesse esse an aqui, ó, é como se tivesse o tio em cima do A. Então eu venho aqui e coloco o número 3 também. Certo? Eu venho aqui e coloco o número 3 também. Na palavra quando vai acontecer um fenômeno diferente de cãibra e de cantava. Quando, vai subindo o som. Vai ser um ditongo nasal crescente. Que eu vou lá e coloco o número 4. Certo? O número 4 nesse quando. Na palavra refém. A palavra refém aparece refém, fém, ó, fém. O som vem nasal, só que é decrescente. Fém, não é? Fém, é fém. Ele vai ficando nasal. Então, refém vai ser um ditongo nasal decrescente. Número 3. Certo? Para praticar, gente, é só vocês fazerem o que eu disse na aula anterior. A questão do som do nariz e do som da boca. Nasal, oral, ditongo. Duas vogais na mesma sílaba. Artéria, artéria, ria. Esse ria
é um ditongo. Basta saber se ele é oral, crescente ou decrescente, ou nasal, crescente ou decrescente. Artéria, artéria, ria, ria. O que é que acontece com esse ria? A gente vai perceber que artéria tem um acento que sobe. Artéria sobe. Esse acento já está indicando que vai subir. É um ditongo, certo? Artéria, a gente vai sinalizar como um ditongo oral, certo? Crescente, número 2. Vou colocar o número 2 aqui. Tá bom? Aí vamos vir para propõe, propõe. A palavra propõe já tem o tio em cima do O, já sabemos que é nasal por causa do tio. É uma dica. Tem o tio ou o N, que dá esse som de tio, já ajuda para saber se é nasal. E é nasal quando tem essas características. Propõe, a gente vai ver aí que vai ser um ditongo nasal decrescente, porque OIN, ele desce. OIN. Propõe, número 3, certo? Eu não estou seguindo a letra do livro porque eu fiz por coluna. A outra coluna começa com a palavra série. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Pronto, a palavra série. A palavra série é um ditongo oral. Série é um ditongo oral crescente. Eu venho aqui e coloco o número 2. Tá? Número 2. Na palavra ouro, a gente vai ter ouro. Ouro vai acontecer o som desce do O. Ouro. Então, diferente do série, sobe. O O desce. Ditongo, oral, decrescente. Eu venho aqui e coloco o número 1. Então, a segunda coluna começa com 2 e 1. Certo? Já a palavra guano, 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 guano. Esse U com A, ele dá um som de nasal, ó, guano. Lembrando que esse N aqui, ó, esse N dá a impressão de que tem um tio aqui em cima do A. É por isso que a gente lê guano. Então vai ser um ditongo nasal, certo? Um ditongo nasal crescente, porque ele vai subir. Guan, o A, uan, vai subindo, certo? Então, eu vou colocar aqui o número 4. Ditongo nasal crescente. Jogavam vai acontecer de ser um ditongo nasal decrescente. Jogavam, esse som aqui é como se tivesse outro A com o tiozinho em cima. Por isso que ele vai ser um ditongo. Jogavam, certo? Vai ser um ditongo nasal decrescente, que nós vamos completar com o número 3. Vou colocar aqui o número 3. Muito, muito. Esse muito é a mesma coisa, ditongo nasal decrescente. Certo? Vai descendo o som. Então vai ser a mesma coisa. Ditongo nasal decrescente. Deixa. Ditongo oral decrescente. Dei ou deixa. Ele cai. Então vai ser decrescente. Número 1. Certo? Espera aí, só um instante. Número 1. Estamos sinalizando o número 2. Gratuito também, gratuito, tui, desce o som. Parece brincadeira, mas pra gente aprender tem que fazer isso, tipo cantar a palavra. Gratuito, então o tui está informando que é um ditongo oral decrescente, certo? Porque ele vai caindo o som. E leu também, ó, leu, certo? Ele desce e vai ser ditongo oral decrescente também. Então a sequência fica esta na primeira coluna: 1, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3. Na segunda coluna fica 2, 1, 4, 3, 3, 1, 1, 1. Certo? Vamos para o número 3. No número 3 eu não coloquei aqui opções porque eu vou ler e a gente vai entender.
Na fala cotidiana, os ditongos representam variações interessantes que caracterizam o português brasileiro, como a gente viu as variações que acontecem na nossa língua, tá bom? Em grupo com os seus colegas e o professor, a gente não fez em grupo, né? Devido a todo esse cenário, mas analise a presença de ditongo nos grupos de palavras a seguir. A presença de ditongos, tá? Beijo é um ditongo, bei, o E com I. Cheiro também é o E com I. Peixe também o E com I. E caixa o A com I. Mas no cotidiano a gente diz beijo, cheiro, peixe e caixa. A gente come o I, essa semivogal que aparece. Na letra B diz ouro, calouro, amou. Aparece o som do O e do U, aparece o som do O e do U também e aparece o som do O e do O. Ouro, apareceu o som do O e do U. Calouro também e amou também. Vamos para a letra C. Paz. Veja interessante, não tem o I na palavra paz, mas a gente lê como se tivesse um I, ó. Paz, mas a palavra é paz. Mês, a gente lê como se tivesse um I, mas não tem o I, é mês. E nós, a gente coloca um I, ó, nós, mas nós. Então o que é que acontece? A que conclusão a gente chega? A gente chega à conclusão que a letra A e a letra E acontecem o que? Variações linguísticas, certo? A gente percebe que acontecem variações linguísticas. Na letra A, nós não pronunciamos a letra I, e na letra C, a gente pronuncia a letra I sem existir. Então, nós vamos responder o seguinte. Na letra A, eu vou pintar esse A de vermelho, depois, deixa eu só colocar. Ocorre, deixa eu só ajeitar aqui, ó. Na letra A, ocorre que o I desaparece foneticamente, né? Foneticamente. Por que foneticamente? No som, o I não aparece. Peixe, a gente não diz, a gente diz peixe. Beijo, a gente diz beijo. Né? A letra I não aparece. Na letra A, ocorre que o I desaparece foneticamente. E na letra C, colocamos a vogal I onde ela não existe. Era essa a resposta, mais ou menos isso. Então, num lugar a gente tira o I, e em outro lugar a gente coloca o I. Na nossa fala, foneticamente, na variação que acontece. Certo? E na letra C, colocamos a vogal I, onde ela não existe. Aí aqui é um exemplo. Na letra A ocorre que o I desaparece foneticamente. Eu vou colocar um exemplo aqui para ajudar. Peixe, que a gente diz peixe, né? A gente diz assim. Não adianta não querer assumir porque a gente diz assim, tá? E aqui, né? Eu vou citar o exemplo da palavra paz, que a palavra é paz. Mas o que é que a gente faz? A gente coloca um I onde não tem. Então, isso aqui, gente, é o que a gente chama de variação linguística, em que ocorre e a gente percebe o som das vogais e das semivogais. Certo? Isso aqui é para vocês entenderem o porquê da resposta. Certo? No número 4, deixa eu só pegar aqui meu livro. No número 4 diz assim: entre as alternativas abaixo, assinale aquela em que uma das palavras possui ditongo nasal. Assinale aquela em que uma das palavras possui ditongo nasal. Certo? Então, igual é ditongo nasal? Não. Igual. Não é ditongo nasal. Igual, é oral. Reeleger é oral. Quis também é oral. Certo? Só você, ó. Igual, reeleger, quis, o som sai perfeitamente. Vamos para a letra B. Caótico, Paraguai, veia. Certo?
Então, aqui a gente também percebe o som sai normal. Não é ditongo nasal, é oral. Vamos para a letra C. Vou pressionar meu nariz para ajudar vocês também a entenderem. Ó. Triunfo, triunfo. Ó, já saiu diferente. Sanguões, iguaizinhos. Olha aqui, a gente percebeu que tem duas palavras nasais. Duas. Eu vou sinalizar para a gente não misturar. Duas. E aqui está pedindo em que uma das palavras possui ditongo nasal. Aqui a gente encontrou duas. Vamos para a letra D. Quieto, tá vendo? Quieto, sai normal. Viajante, sai normal. Falavam. Então a gente percebe também que nessa letra existe uma palavra que a gente pronuncia com certa dificuldade. Vou repetir. Quieto, viajante, falavam. Então, esse viajante é oral, quer dizer, nasal, perdão. Esse aqui é nasal, viajante. Tá? Deixa eu finalizar. Aí vem sai, ouro e tênue. Tênue, tênue, sai normal. Então, a única sequência em que uma das palavras é ditongo nasal é a letra D. Então, eu venho aqui, deixa eu só desfazer o que eu já tinha feito. E vou marcar a letra D e o porquê eu já sinalizei qual é a palavra. Certo? Vamos para o número 5. Tá? Número 5 diz assim. Não há tritongo em. O que é tritongo mesmo? Tritongo é quando a palavra tem 3 vogais e essas 3 vogais ficam na mesma sílaba. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. Não há tritongo em. Não há tritongo. Certo? Então, tem uma palavra dessa que não acontece tritongo. Vamos ter que localizar ela. Averigou. Averigou. Tem 3 vogais na mesma sílaba. Ó. Então, não é essa que eu vou marcar. Essa tem tritongo. Saguão. Também, ó, tem tritongo. Eu não vou marcar, porque a pergunta diz assim. Não há tritongo em não há. Boiada. 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 Então, esse boiada, a gente já está percebendo que essas 3 vogais elas vão se separar. Talvez seja essa a resposta. Vamos analisar as outras. Iguais. 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 Ó, acontece 3 vogais na mesma sílaba. Que eu pronuncio separadamente. Ó. Iguais. Paraguaio. 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 Então, paraguaio. Se nós separarmos paraguaio, vai ficar paraguaió. Não vai ficar bacana paraguaió, porque a palavra é paraguaio. Essas 3 vogais, na verdade são 4, ó. Paraguaió. 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 Certo? Paraguaió. Duas palavras aqui que a gente vai perceber. A gente vai perceber aqui que essas. Perdão. A gente vai perceber aqui, ó. Paraguaió. Paraguaió. Então, essa palavra também ela vai acontecer um tritongo aqui. Certo? Que a gente percebe até que não é nem 3 vogais, mas é 3 vogais porque o O ele vai ser pronunciado por último. Ó. Paraguaió. Certo? Então, tem tritongo, mas não tem boiada. Então, eu venho aqui e marco a letra C. Certo? Vamos para o número 6. Deixa eu só desfazer aqui, para não atrapalhar. Se você acompanhou a correção até aqui, você sabe por que o professor está desfazendo isso aqui. Eu fiz só para explicar. No livro você pode até fazer, fica bom para você estudar. Na questão 6, diz assim. Em todas as palavras ocorre ditongo, exceto em todas as palavras acontece ditongo, menos em.
É isso, o exceto quer dizer isso. Vamos lá, letra A. Série, rie, ditongo, porque o I ficou junto com o E. Perspicácia, cia, ditongo, porque ficou junto com o I ficou junto com o A. Relógio, gil, o I ficou junto com o O. Então aqui tem ditongo nas três palavras. Vamos para a letra B. Salário, tem ditongo em I e O. Saída, o A se separou do I. Talvez seja essa palavra que não seja ditongo. E por isso a sequência vai ficar sem ser ditongo. Porque diz assim, em todas as palavras acontece ditongo, exceto, aí vai ter uma que não tem. Talvez seja essa. Vamos para a próxima. Márcia, Márcia. Acontece ditongo, o I com o A. Conceito, seito, sei. Acontece o E com o I. Estou, ou o O com o U. E cautela, acontece também. Então essa sequência está corretíssima. Museu, também acontece o ditongo, ó, porque ficam juntas. Gente, prestem atenção. Fica junto, as duas vogais na mesma sílaba, então é ditongo. Se separassem, no caso de saída, seria hiato, tá? Que eu já vi que no número 7, que é o que a gente vai fazer isso na sequência, vocês erraram muito por causa disso. Você tem que prestar atenção na pronúncia da palavra, certo? Ó, ânsia, Se a gente separa o I do A, vai ficar ansia, Não dá certo. Então, ditongo. Vácuo, também ditongo, porque o U fica junto com o O. Vamos para a letra E. Negócio, fica junto, ditongo. Elegância, fica junto, ditongo. Couro, fica junto, ditongo. Então, o que ficou comprovado? Que a única sequência que não vai aparecer todas as palavras ditongo é a letra B, que saída é hiato. Eu venho aqui na letra B e marco. Eu vou marcar... eu acho que eu não vou conseguir marcar só a letra devido à formatação aqui, mas essa sequência aqui, letra B, ficou. Certo? Vamos para o número 5, que eu percebi vários erros no número 7, perdão. No número 7 eu percebi vários erros, certo? Aqui você vai colocar se é ditongo, tritongo ou hiato, tá? Ditongo, tritongo ou hiato. Vamos pronunciar a palavra? Lagoa. Olha aí, 3 vezes eu abri a boca. Lagoa. O O se separou do A. Logo aqui vai acontecer o que, gente? Um hiato. Separou, acontece hiato. Esse O se separou do A. Hiato. Certo? Vamos para Paraguai. Paraguai. Então, 3 sílabas e as 3 vogais ficaram na mesma sílaba. O que é que acontece? Ditongo, tritongo ou hiato? Tritongo, isso mesmo. Tritongo. Eu venho aqui e coloco tritongo. Vamos pronunciar a palavra país. País. O A se separou do I. Logo, essas duas vogais aqui se separaram. Logo, ela vai ser o quê? Hiato. Deixa eu só copiar aqui. Fica mais fácil. E colar aqui, ó. Então, vai acontecer... Opa, foi. Hiato, certo? Fortuito. Então, tui, junto. Ditongo. 2 vogais, certo? Então, eu venho aqui e coloco ditongo, fortuito. E aí eu vou sinalizar só para vocês entenderem onde está o ditongo. Tá? Então, vamos para cá. Si, me. Mesma coisa. Si, me. A mesma coisa que aconteceu em país. O U que está acentuado está dizendo que fica sozinho.
Logo, essas duas vogais que eram juntas na palavra se separam na sílaba. O que acontece? Acontece o que a gente chama de hiato. Então, vou também aqui copiar e colar para ficar mais fácil. Certo? Mesma coisa, ó. Rua. Rua. Então, o U se separa do A. O que é que acontece, gente? Hiato. Certo? O U se separa do A, acontece o hiato. Partiu. Partiu. O tio, o I com o U ficam juntos. O que é que acontece quando fica junto? Ditongo, tritongo, hiato. Ditongo. Eu venho aqui e coloco o ditongo, certo? Ouviu. Dois ditongos na mesma palavra. O O com o U e o viu. Ouviu. Dois ditongos. No meio a letra V. Então acontece aqui, ó, dois ditongos, certo? Deixa eu só ver aqui se eu consigo sinalizar esse H. Ficou vermelho. Mas vocês sabem que não é vermelho. Deixa eu só ver aqui. Acho que vai ter que mexer em toda a letra. Só um minutinho. Esteticamente eu estou mexendo aqui. Então a gente percebe aqui no ouviu a presença de dois ditongos. Por quê? Porque aconteceu que eu vou só sinalizar um ditongo porque senão vai mexer na letra H. Aconteceu que o O e o U são ditongo e o I e o U também são ditongo. Tá certo? Reeleger. Reeleger. Então, o reeleger que a gente percebe aí na página 70. Vejam aí na página 70. Eu vou só pegar aqui, ó. Reeleger, letra I, não é isso? Letra I, reeleger. O que é que acontece? Reeleger. A gente diz reeleger, mas na hora que a gente vai pronunciar paulatinamente, devagar, ó. Reeleger. Esses dois eles se separam. Então vai acontecer o que a gente chama de hiato. Duas vogais na mesma palavra que se separam em sílabas diferentes. Então a gente vai colocar aqui, ó, hiato. Eu espero que vocês estejam acompanhando a correção, assistindo esse vídeo, para depois não dizerem que não entendeu. É interessante que vocês assistam. A mesma coisa vai acontecer em cooperar. A palavra cooperar, vai acontecer a mesma coisa. Cooperar. A mesma coisa. Um hiato. Esse hiato vai acontecer nos dois O's que tem aqui. Certo? Agora vamos para construído. Ó. Construído, né? Tem acento. Construído, tem acento. Então vamos lá. Construído. Mesma coisa, o U se separa do I. Por ter um acento, já ajuda a identificar o que a gente chama de hiato. Nós temos 3 hiatos na sequência e vamos agora para apaziguei. As 3 vogais na mesma sílaba. Não tinha aparecido ainda outro tritongo, mas apareceu agora. E o professor está colando e copiando para ficar mais fácil. Certo? E vamos para prévio. Prévio ditongo, porque acontece o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Certo? Prévio vai acontecer o que nós chamamos de ditongo. Vamos sinalizar e vamos colocar prévio como ditongo para percebermos aonde é que está o ditongo da palavra. Poético. O O e o E, eles se separam. Sendo assim, o que é que ele é? Hiato. Isso mesmo. O O e o E se separam, logo eles vai ser hiato. Certo? Reagir. A mesma coisa de poético. O E e o A vão se separar. Vai acontecer um hiato. E vamos seguir. Celeiro. O lei e o ei vai ficar junto.
Ditongo, tritongo ou hiato? Ditongo, porque as duas vogais vão ficar na mesma sílaba, certo? Vamos para tênue. Tênue. Tênue vai a mesma coisa de celeiro. Ditongo, certo? Na letra R, nós vamos para água. Água. Gua. Esse U e o A vão ficar juntos e a gente chama ele também de ditongo. Coezo. Coezo. O O e o E vão se separar e nós vamos chamar ele de hiato. Certo? Nós vamos chamar ele de hiato. Espera aí, que eu fiquei aqui nessa história de Ctrl+C e Ctrl+V. Dó, I. Dó, I. Hiato. O O se separou do I. Então aqui eu vou ter um hiato. Tá bom? Então a gente vai colocar hiato também. E múmia. 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 Página 70. Letra U. Múmia. Então o múmia. O mia fica junto. O mia. Então esse mi aqui, o I e o A vão ficar juntos. E nós vamos chamar ele de ditongo. Espera aí. Vai chamar ele de ditongo. Tá certo? E saúde. Saúde. Ó. Saúde e saída é a mesma coisa na classificação. Vou até fazer de uma vez só. Saúde. O A se separa do U e saída, o A se separa do I. Vai acontecer o que nós chamamos de hiato em ambas as palavras. Então, gente, esse exercício é uma revisão de um assunto que nós já estudamos e que vocês estão estudando. E eu espero profundamente que vocês tenham feito toda a correção, que vocês tenham tirado alguma dúvida. Se a dúvida persistir, me procurem no privado, registrem a correção do exercício e mandem para mim. E na sequência, uma atividade do próximo conteúdo que se chama adjetivo. Muito fácil, palavra, classe de palavra que caracteriza o substantivo. Cadeira velha. Velha é o quê? A característica da cadeira é adjetivo. Vocês vão, a partir da página 71, ver esse conteúdo. E eu vou estar sinalizando uma atividade e avaliativa essa atividade, tá bom? Então vejam um conteúdo que vocês já sabem demais, porque já estudaram ele, tá bom? Que é o conteúdo de adjetivo, já estudaram, nós já falamos sobre isso em sala de aula e eu vou estar explicando para que vocês possam compreender melhor, tá bom assim?